recebi poder, seu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Te celebramos, Senhor Jesus. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. A vida eterna de Deus eu recebi. A vida eterna de Deus eu recebi. Aleluia. Te louvamos com tudo que temos. Te entregamos tudo, Jesus. Único digno de toda adoração. Único digno dos mais altos louvores. Entronizado. Nada novo achei pra dizer então, como expressar
gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma canção, me render a ti em adoração. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, nada além de ti. Aleluia, aleluia. Tudo que temos te entregamos. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se
quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, tudo te entregar. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração. Te entregamos tudo, tudo te entregar. Pra teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno de toda adoração. Tu és digno. Pra teu prazer, pra teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, totalmente a ti, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, somente a ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Só quero bem dizer teu nome, nome sobre todo nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, tudo te entregar, tudo é teu. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, tudo te entregar. Pra teu prazer, pra tua vontade, pra tua vontade é que
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, somente a ti, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Único Deus, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pai, gente, boa noite. É com alegria, né, que eu estou aqui. De antemão, é a primeira vez que eu estou aqui sob, na verdade, né, o comando do Vitor. Não é por não querer, mas depois que você vira pai, você se casa, fica um pouco mais complicado. O Felipe sabe, o Felipe tem 2 filhos, junto com a Jenny, né? E assim, gente, é com alegria que eu vim aqui prestigiar a minha amada tocando violão e cantando a estreia dela, aleluia. E assim, hoje nós estamos, é bem comum dizer que nós estamos num bom lugar, mas a certeza é que nós realmente estamos num bom lugar. Não tem como eu chegar aqui e dizer assim, será se o culto vai ser bom? O culto vai ser bom, você querendo ou não, como já disse nosso pastor, até porque quem faz o nosso culto somos nós. Quando nós nos rendemos e nos prostramos e decidimos viver da forma como o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Primeiro, antes de tudo, deixa eu só pegar aqui meu celular. Eu pedi para eu dar um recado para vocês, que quem não pegou a lembrancinha, que com certeza, eu tenho certeza, na verdade, que foi de coração, que o departamento preparou para vocês. E também, quem não pegou o número do sorteio, é o sorteio de um Corsa Classic com ar e trava tudo elétrico funcionando bem. Tô brincando, gente. Quem não pegou, a Duda está lá atrás, a Duda Conde, certo? Aí só levanta a mão que ela pode levar para vocês, tá bom? Eu acho que aqui vai dar muita microfonia. Deixa eu vir mais para cá um pouquinho. Pronto. Então assim, você que não pegou, levanta a mão. Ou se você pegou, tá tudo certo. O Matheus não pegou. O Arthur também não pegou. A esposa do Wes também não pegou. O Wes também não pegou. Tá feito o negócio. Amém, gente. O Arthur e a esposa do Wes. Bom, gente, de antemão, enquanto vocês vão recebendo aí o seu papel para você participar do sorteio, eu gostaria que nesse momento nós nos dispuséssemos a ofertar e a dizimar no Senhor. Se você não pode, está tudo bem. O Senhor vai entender. Ele sabe das coisas que você planejou no seu coração, certo?
Eu não vou ler um texto diferente do que nós lemos sempre aqui na igreja, mas eu vou trazer uma versão bem diferente. Lembrem-se disso. Aquele que semeia com economia e avareza, colherá também com economia e avareza. E aquele que semeia generosamente, para que as bênçãos possam chegar a alguém, também colherá generosamente e com bênçãos. Que cada um dê como decidiu e propôs em seu coração, não relutantemente, nem com tristeza ou sob compulsão, pois Deus ama, Ele se agrada de, valoriza acima de outras coisas e não está disposto a abandonar e a negar-se a quem dá, com alegria, com felicidade, com prontidão, aquele cujo coração está em sua oferta. Amém. Eu não preciso dizer mais nada, né? Porque todo mundo sempre fala isso, né? Eu não preciso dizer mais nada porque o versículo fala por si. Mas realmente ele fala por si. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, hoje nós estamos ofertando, nós estamos dizimando. Irmãos, eu tenho certeza que se você começar a propor no seu coração e você começar a fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer, você vai ver as respostas do Senhor. Irmão, quando nós decidimos dizimar, dar ao Senhor aquilo que é dele. A Mona Lisa falou, terça ou foi quinta, se eu não me engano, sobre o dízimo já está certo, porque é 10% daquilo que nós ganhamos. Mas quando nós decidimos e propusamos em nosso coração aquilo que somos nós que escolhemos, se damos com generosidade ou com avareza. Mas decida no seu coração o quanto você vai dar para o Senhor e dê com alegria. Eu vou ler só a parte aqui que eu gosto bastante do dicionário grego. Diz assim, a palavra alegria no grego é hilaros ou hilaros, que diz alegre, jubiloso e prontamente disposto a fazer qualquer coisa. Essa é a palavra do significado de alegria. Amém? Então a gente vai recolher as ofertas, os dízimos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada dízimo, cada oferta. Obrigado por todos aqueles que estão aqui, Senhor, que estão aqui, os que não chegaram, que venham em segurança. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, que nós propusemos em nosso coração e nós decidimos, Senhor, dar a Ti aquilo que é devido, Pai, aquilo que é seu. E que toda semente, Pai, venha frutificar a 10, a 100 por um, Pai. E nós venhamos desfrutar da bondade que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus, excelente. Eu queria entregar isso aqui. Raquel, isso aqui, ó, é do departamento infantil. Você é uma representante do departamento infantil, eu agradeceria se você pegasse. Como eu não estava na intenção de roubar, eu decidi devolver alguém responsável do departamento. Boa noite, jovens. Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia. Espero que esteja tudo tranquilo, tudo na paz. É um prazer estar aqui. É sempre um prazer muito grande estar presente junto com vocês.
Eu queria pedir, como faria o nosso pastor Damex, para vocês sentarem mais na frente aqui, ó, ocuparem as cadeiras da frente. Vocês podem vir mais para cá? Eu acho que fica mais bem distribuído. Podem vir. Vocês também estão nas cadeiras mais de trás. Vem um pouquinho mais para frente. Pode ficar aí, pode vir. Fique à vontade. Ok, excelente. O Mário estava lá atrás, mais atrás do que todo mundo. E aí, Mário, tudo bom? Pai do Senhor. Muito obrigado. Podem se assentar. Foi show. Sou muito grato. Hoje, dentre muitas coisas que eu pensei em falar, eu vou falar uma que eu considero importante, também relevante. Eu não queria, a princípio, falar dela agora, porque, na verdade, é um assunto que é mais, que parece ser mais organizacional, parece ser uma coisa que você fala mais em uma reunião do que em uma pregação. Mas, na verdade, toda a palavra de Deus é apta para ensinar, não é? É justamente isso que Paulo fala. Tudo lá é apto para ser ensinável. Ou seja, às vezes parece que é um assunto que não é um assunto que você conseguiria abordar numa igreja, mas é. Eu me lembro que uma vez o pastor Bruno, alguém aqui conhece o pastor Bruno? Lendário pastor Bruno, viu? Muito lenda. Ele uma vez estava no momento de dízimos e ofertas e abriu um versículo completamente nada a ver com dízimos e ofertas. Era uma genealogia. Nada a ver com dízimos e ofertas. Era tal pessoa, filho de tal pessoa, neto de tal pessoa. Aí depois ele começou a falar sobre dízimos e ofertas e encaixou tão perfeitamente bem. Então toda palavra realmente é apta para isso. Uma vez até vi num debate, vale aqui um parênteses, que existem dois, teologicamente falando, dois tipos de estudo que você pode tirar da Bíblia. É um normativo e um estudo descritivo. Aí o cara dizia assim, era um debate entre um católico e um evangélico. Também não estou dizendo que católico vai para o inferno, não. É só nessa parte do debate, tá bom? Que eu estou falando. Aí o cara dizia assim, você não pode dizer que na Bíblia existem versículos que são descritivos, ou seja, que só narram um acontecimento, e versículos que são normativos, ou seja, que dão ordens. É tudo para você aprender e tudo para você fazer. Aí eu pensei, não é possível que esse cara está dizendo que é assim. Porque se for assim, ele vai ter que acreditar que ele pode se enforcar, porque Judas está lá. Né? Judas se enforcou, Judas se jogou de um precipício. Há versículos da Bíblia que falam, que narram uma pessoa, eu acho muito engraçado, chamaram um profeta de careca, né? Aí ele ficou com raiva porque chamaram ele de calvo, aí mandou um urso matar o pivete. Alguém já leu isso já? É pesado, né? Mas só porque foi chamado de calvo, é o maior pai, ó. Então aí, esse versículo é uma ordem de Deus? Com certeza que não é, né? Fora outros versículos, quando Moisés, por exemplo, matou um rapaz que era egípcio, é uma ordem de Deus matar as pessoas? Não. Então, realmente existem versículos normativos e versículos descritivos. Versículos que são para ensinar e outros que narram uma história. Mas, hoje eu não trouxe narrativas de histórias. Eu trouxe, na verdade, alguns conselhos sobre pastoreio, sobre acompanhamento das pessoas. Na verdade, eu posso dizer que é sobre discipulado. Quem aqui sabia? Eu sou professor. Todo mundo aqui sabia? Acredito que sim, né? Na verdade, hoje em dia eu sou menos professor do que já fui antes, né? Já fui mais professor antes mesmo. Boa parte do meu dia era dando aula. Hoje em dia é pouca porcentagem disso. Então, eu sempre tive alunos. Sempre, desde muito novo, eu tinha alunos. Veja bem, eu não era mestre desses alunos. Eu era professor deles. Eu não conduzia eles a um comportamento. Eu passava um conhecimento, não é? É isso que significa professor. O professor faz o quê? Professora. Eu fico professorando. Eu fico ensinando alguma coisa para alguém. Como, por exemplo, estou eu e o Arthur. Aí eu diria, Arthur, esse aqui é o verbo to be. Am, are, is. I am, you are, he is. Entendeu?
Bem simples, isso é ensinar. É passar uma informação de A para B. Isso é professorar. Acontece que Jesus Cristo não veio ser um professor. Ele veio ser um mestre. E é nisso que E aqui, aliás, é que eu quero trazer a diferença entre um professor e um mestre. O mestre ensina a você o que você deve ser. É essa a função de um mestre. Se você pudesse imaginar, era como se fosse assim, ó. Imagine que tem um quadrado dentro desse quadrado de vidro, ok? Um menor. O papel de um professor é menor, ele só ensina. O de um mestre, além de ensinar, ou seja, além de cobrir o que um professor faz, ele ainda expande aquilo. O mestre é justamente alguém que você olha e vai imitar. Uma pessoa que é um professor tem um aluno. No caso aqui eu só tenho um aluno desse lugar, que é a Raquel, não é? Vai dar trabalho essa menina na sala de aula. Pelo amor de Deus, Raquel, sai desse ventilador. Ela, não! Nunca me esqueço dessas coisas. Raquel é complicado, viu? Brincando, negada, Raquel é uma boa aluna. Mas de qualquer maneira, ela é uma aluna. Eu sou professor. Mas Jesus não tinha alunos, ele tinha discípulos. E um discípulo, se um professor é alguém que conduz a outra pessoa a ser alguém, discípulo é alguém que é conduzido para a transformação. Essa é a principal diferença entre um aluno e um discípulo. E entre um professor e um mestre. Na capoeira, por exemplo, isso é bem interessante. A gente não tem muitos professores, nós não dizemos professores. É comum dizermos que temos instrutor tal e mestre tal. Vocês já perceberam isso já? Então tem mestre Bimba. Eu não lembro nenhum dos mestres que me ensinou. Mas eu tinha um que era o instrutor Will, ou mestre Will. Aquele cara se garantia. Tu é doido, era mortalzão que ele dava assim, parecia que tava com cacho nos couros. Era muito doido. Mortal muito bonito, os negócios meia lua de compasso, meia lua armada, queixada, era tudo muito bem encaixado. Eu olhava aquele e pensava, algum dia eu vou ser exatamente assim. Aí ele vinha, marcha era muito massa. Ele entrava poucas vezes na roda de capoeira, mas toda vez que ele entrava, meu olho brilhava, eu pensava, é isso aí que eu quero ser. Esse aqui é o meu sonho. É justamente isso que um discípulo faz com o mestre. Ele olha para o mestre e diz, é isso aqui que eu quero fazer, daquele jeito que eu quero fazer. Entendeu? Quando eu comecei a fazer capoeira, eu lembro perfeitamente bem a primeira vez que eu fui dar um mortal. Macho, que vergonha grande, mano. Foi numa roda de capoeira. Aí, eu não tinha treinado, era a primeira vez que eu tinha treinado. Eu fui fazer um mortal assim, segurando com a mão. Todo mundo sabe como é que é, né? Você vai aqui, aí apoia a mão, aí joga as pernas. Só que eu fui fazer rápido. Só que faltou braço. O bufo caiu de cabeça no meio da roda de capoeira. Que vergonha desgraçada. Tu é doido, não recomendo a ninguém passar esse tipo de vergonha. Mas eu estava querendo ser igual o meu mestre de capoeira. E nesse processo de ser igual ao mestre, você vai se machucar algumas vezes. Então, o nosso papel aqui não é sermos alunos de Jesus Cristo, é sermos discípulos dele. Quando você conhece alguém a respeito de quem falam assim, ei, é porque é crente, essa pessoa sabe o que Jesus ensina, ela também sabe o que Jesus fazia, mas ela não é discípula de Cristo. Ela é aluna na igreja. Porque discípulo se transforma. A Bíblia diz assim, não se conformem com o mundo, mas façam o quê? Transformar, exatamente. Muito obrigado, Arthur. Quase se engasgou com a água, menino. O que é transformar? Transformar é você mudar a forma, não é? Em português nós temos o trans, que significa processo de mudança. Misericórdia, Raquel. Trans significa processo de mudança, não é? Então, quando você bota transformação, é o processo de mudança da forma de algo. Quando você pega uma água, ela está sem forma. Mas quando você coloca num quadradinho, ela vai se amoldar, se transformar naquilo, não é? Então, nós não devemos nos transformar
em nada que não seja aquilo que a palavra nos ensina, porque nós não somos alunos de Cristo, nós somos discípulos dele, não é? Então, vejam só, discípulo é isso que eu falei para vocês, e aluno é aquilo que eu falei para também. Mas, tem algumas coisas que dizem respeito a um discípulo que eu gostaria de enumerar. Posso? Muito obrigado, então. O discípulo observa. O discípulo anda. Todo mundo anda, né? Exceto quem é... Enfim, não vou dizer não. Mas todo mundo anda. Idealmente, todo mundo anda. Mas quando a gente diz que anda, ele anda com o mestre. Ele não anda separado do mestre. Ele está junto dele, não é? Tanto que era comum os discípulos do tempo de Cristo andarem cheios de poeira, porque eles iam atrás dos mestres sempre onde o mestre ia, onde o rabi ia, o discípulo ia. Ele não soltava do pé do cara. É exatamente também assim, mais ou menos com os filósofos. Onde Sócrates estava lá Platão. Tudo sei que nada sei. Eu errei a frase, não foi? Então, ele estava lá o tempo todo, anotando. Ele estava andando com aquela pessoa. Ele também imita aquele indivíduo. Eu lembro que há alguns tempos no Brasil, em 2018, para frente, o Brasil depois de 2018 ficou muito doido. Porque foi o período do Bolsonaro. E no tempo do Bolsonaro surgiu um grande nome chamado Olavo de Carvalho. Todo mundo aqui conhece Olavo de Carvalho ou não? Alguém conhece? Pronto. Aí Olavo de Carvalho tem muitos discípulos. Ele tinha muitos alunos, mas alguns também se tornaram discípulos, estavam sempre muito próximos dele. Então, quando você via aquela pessoa falando, você sabia, é discípulo do Olavo. Porque ele dizia assim, ora, evidentemente. E quem é que fala evidentemente, se não é Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus? Né? Outras coisas que o Olavo também falava. Então, o discípulo imita a pessoa de quem ele é discípulo. E ele obedece e, por fim, dá continuidade à sua missão. Eu quero falar um pouco a respeito dessas coisas. Observa, mas também tem um foco, que é o quê? No caso, ser discípulo ou ser mestre. Tem uma relação aqui, que é a transformação, o relacionamento, a prática e a obediência. O que é transformação? Nós já falamos, e o relacionamento é o quê? É você estar próximo daquela pessoa, ser íntimo dela. Entenderam? Relacionamento é isso. Não é só você falar com a pessoa eventualmente. Nós temos aqui um casal, outro casal, e eles são íntimos. Eles têm relacionamento de verdade. Agora, seria muito estranho que o Ulisses dissesse, eu tenho um relacionamento com minha esposa. Aí é mesmo. Vocês vivem juntos. Aí o Ulisses, não, eu moro na minha casa, ela mora na dela. Deus me livre. Tu é doido, né, mano? Você dividir a cama, fica desconfortável. Mas vocês se ligam todo dia. Não, a gente não fala todo dia, não. A gente fala uma vez por semana, às vezes não fala uma vez por semana. Tá entendendo? Mas vocês são casados, somos casados. Não é estranho? Eu ouvi uma vez um cara dizer que era casado e tinha esse sistema de casamento. Eu pensei, não, isso aí não está casado. Não tem como um cara estar casado e só ver a esposa uma vez por semana, morando na mesma cidade, tendo condições de morarem juntos. É estranho. Assim como é estranho que a gente diga que tem relacionamento com Deus e a gente só vê Deus uma vez no mês, não é? Ou então a gente só se interessa por Ele eventualmente. Aqui eu sei que não tem isso, mas geralmente quando as pessoas são mais velhas, já com seus 40, 30 anos, é comum só virem para a igreja quando estão precisando de alguma coisa, não é? Então a pessoa está lá doente, com o pé no caixão, já está cavando a cova e diz, lembrei, tem a igreja, ó, mas show, eu te amo, Jesus. Né? Ou então está quebrada, sem dinheiro, I got no money in my pocket, boy. Aí ela pega e diz, olha aí, mancha, a igreja é o verbo da vida, prosperidade, aleluia. Aí vai para a igreja. Não é assim que se constrói o relacionamento. Não é de jeito nenhum. Relacionamento, você ama a pessoa, você se interessa no que ela faz, gosta de ouvir o que ela tem para falar e você quer estar perto dela. Isso é relacionamento. Não existe um relacionamento de marido e mulher em que um anda, sai daqui, sai. Não tem como. Não tem como. Todo relacionamento tem
atrito, todo relacionamento tem discussões, tem questões difíceis de lidar. Mas em nenhum relacionamento de amor existe rejeição. Rejeição plena, raiva, rancor, não é? Então Cristo nos chamou para um relacionamento. E significa então estarmos próximos dele. Realmente próximos. E obediência. Obediência, todo mundo sabe o que é, então eu vou para o próximo, que é a prática. Mas a prática e a obediência não são a mesma coisa, Vitor? De certa maneira são. Mas qual é a diferença? A prática denota que você vai fazer aquilo constantemente, até aperfeiçoar o que você aprendeu. Como, por exemplo, eu posso dizer mais ou menos assim, ó. A primeira vez que eu estava na roda de capoeira, isso aqui era um chute, isso aqui eu não lembro qual, faz muitos anos, mas isso aqui seria, não lembro, mas, enfim, mas eu chutava assim. Aí o professor dizia, não é assim, fica de lado, gira o quadril, sobe a perna, gira de lado, sobe o quadril, as pernas, gira, entra, coisa. Aí eu, ok, professor, fazia toda vez até eu pegar a prática. E quando eu chegava em casa, eu ficava aqui, 1, 2, aqui, 1, 2, aqui, 1, 2. A mesma coisa quando eu fui fazer taekwondo. É completamente diferente. Completamente diferente. O Rodrigo dizia assim, Vitor, tu não tá na capoeira, tu vai fazer isso aqui e puxar. Aí eu, ok. O Rodrigo da Marina. É o chute, aí puxa. E o grito, Vitor, oh! Oh, yeah! Sempre isso. Isso é a prática. É fazer repetidas vezes até você aprender aquilo. A obediência é uma ação imediata. Põe minha tua garrafa. É exatamente isso. Isso é obediência. É a atitude imediata da pessoa. Entendeu? Agora a prática não é. Muito obrigado, viu? A prática é a repetição daquela obediência, até você fazer aquilo quase inconscientemente. Todo dia eu chegava e lia alguma frase assim, acho que era essa. Não lembro. Mas era uma frase de inglês, que eu não conseguia falar. Não conseguia de jeito nenhum falar aquela frase. Mas de tanto eu me expor, de tanto eu imitar, eu consegui fazer aquilo. Então, quando você se torna um cristão e vira um seguidor do Senhor Jesus Cristo, você não vai conseguir fazer as coisas sempre de primeira, mas você vai praticando, você vai desenvolvendo aquilo que você aprendeu com o Senhor. Você não consegue perdoar as pessoas, mas você vai praticando o perdão, vai praticando o amor ao próximo, e você vai conseguindo perdoar. Você não consegue resistir às vezes a um pecado da mentira, ou o pecado do sexo, etc. Mas você vai praticando até conseguir fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu tinha alguns resquícios de rancor. Então, para mim, era difícil conseguir perdoar. Algumas coisas muito específicas eram muito difíceis de serem perdoadas. Então, quando eu li a primeira vez algumas coisas relacionadas a perdão, eu pensava, vixe, meu irmão, é difícil um negócio desse, acho que não tem como, foi mal aí. Mas, de tanto eu tentar, eu consegui. É bem simples. Ela não é Moisés. Moisés sabe, ó. Nem sempre as coisas são absolutamente fluidas. Às vezes leva um tempinho. Mas a prática faz você alcançar aquilo. Se você perseverar em querer ser igual ao Senhor Jesus Cristo, você vai chegar nesse nível. Mas ele era perfeito, alguém pode dizer. Jesus Cristo era perfeito, é verdade. Mas Paulo diz que nós podemos chegar à perfeita varonilidade. A estatura de varão perfeito. Não é que você vai ser perfeito, mas você vai estar no estado em que Deus vai considerar você maduro o suficiente. E maduro é isso, né? Você pega uma manga, aí vê, ela está verde. Não vou comer agora. Você pega uma manga, madura. Chega até aquele perfume doce. A boca fica cheia d'água. Aí vai e come. Ela está perfeita. Pois então, indo agora para outra coisa, eu gostaria que aqui no telão, não precisam abrir, tá? Abrissem em Atos 7, versículo 60. E depois em Atos 9, do 1 ao 6. Então vejam só. Esse contexto aqui foi qual?
Macho, eu esqueci o nome do cara que foi apedrejado. Daqui a pouco eu falo, vou ler. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Isso aqui é um martírio. Ele está sendo morto. Estevão está sendo morto. Vocês lembram que ele fez uma pregação, o pessoal ficou com raiva e jogaram pedra nele, né? Ele olha para o céu, aí vê Jesus do lado do Pai. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu ou morreu. Próximo versículo. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Pode prosseguir? E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Próximo versículo. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Agora vai lá para o capítulo 8, capítulo 8, versículo 3, que é o próximo versículo. Saulo, porém, assolava as igrejas, ou a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Nesse contexto, a gente tem um homem chamado Saulo, que todo mundo conhece como Paulo. Ele era um perseguidor da igreja e consentia com a morte das pessoas. Então, se alguém fosse morto na frente dele, se fosse da igreja, está perfeito. Mó paz, né? Não tem problema. Pode matar, pode apedrejar, pode cortar a cabeça. E Paulo perseguia a igreja e prendia os cristãos. Essa era a situação desse homem chamado Paulo. Mas em Atos capítulo 9, por favor, coloca aqui. Atos 9, vamos ler do 1 ao 6. A gente vai ver uma coisa muito interessante. Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que eram cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Enfim, eu queria ler até aqui. E esse aqui é o momento em que Paulo, ou Saulo, encontra a Jesus. Bota no versículo 17. E depois no versículo 21, para ser objetivo. Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Olha aí que interessante, ó. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber. Vai para o próximo versículo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Próximo versículo. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eu li como se tivesse vírgula, né? E logo pregava nas sinagogas. A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha aí que interessante. Jesus se apresentou para ele e Paulo deixou de ser perseguidor e virou seguidor de Cristo. Pouco tempo depois, Paulo estava anunciando a Jesus Cristo. E isso me leva para um resumo em Mateus 4,18. Bota aqui em Mateus 4,18, porque para mim esse versículo simplifica o que aconteceu com Paulo. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Próximo versículo. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixa esse versículo aqui, por favor. Na hora que Jesus chamou, eles deixaram a rede e seguiram a Jesus Cristo. Naquele momento que Jesus virou o mestre deles, eles sofreram uma transformação. E no momento mesmo em que nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, essa é a pretensão dele em nossa vida, nos transformar. Ele não quer que a gente fique numa condição sempre, na mesma condição sempre. Ele quer que nós nos transformemos em alguma coisa. Eles eram só pescadores. E Jesus queria que eles fossem resgatadores, salvadores de homens. Paulo era um perseguidor, um assassino.
E Deus queria que ele fosse um pregador. E, na verdade, um homem que ia ressuscitar mortos. Então, significa que para a nossa vida, o plano de Deus é diferente do que muitas vezes nós somos. Mas quando a gente se alinha no plano dele, é exatamente o que acontece. A transformação de Deus acontece em nossa vida. A gente deixa de ser aquela pessoa e vira uma outra pessoa. É tão engraçado que Paulo falou depois em Gálatas assim, que se admiravam e diziam a respeito dele que aquele que perseguia a igreja agora proclama o evangelho. Então, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós nos transformamos em alguma coisa. Nós deixamos de ser aquela velha criatura, terrível, má, pecadora, nojenta, traiçoeira. A gente vira diferente, na verdade. A gente se torna um novo Cristo. Foi assim que surgiu o nome cristão, na verdade. Cristão é como se fosse uma réplica de Cristo ou um mini Cristo. É como se fosse hoje em dia um Cristozinho, né? Eu quero dizer para você, meu querido jovem, que você não está na condição que deveria estar. E eu quero dizer uma coisa mais importante ainda. Eu, Vitor Ribeiro Cisnando, não estou na condição que eu deveria estar. A gente sempre tem que melhorar. A gente sempre deve se aprimorar. E Deus sempre tem graça para a gente alcançar isso. A gente nunca está no vácuo. Com Deus, não. Deus sempre corresponde às nossas orações. Deus sempre nos ajuda a nos transformar. Justamente porque Ele quer que a gente seja um imitador dEle. Então, esse é um aspecto do discipulado, é a transformação em alguma coisa. Mas existe também um outro aspecto do discipulado que eu queria trazer, que está lá em Gálatas 2:20. Esse versículo aqui todo mundo acha muito bonito, inclusive eu. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui é um outro aspecto de sermos discípulos de Cristo. Não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. A vida agora que vivemos, mesmo que seja na carne, a gente deve viver para Cristo. A nossa vida agora se chama abnegação. Negar a si mesmo. Tanto que Jesus disse uma coisa muito interessante. Lá em Lucas, acho que foi isso mesmo, Lucas 9:23. Eu não vou ler, mas se puderem colocar aqui, Lucas 9:23. Jesus disse uma coisa: quem quiser vir até mim, tome sua cruz e me siga. A cruz é um lugar para a nossa carne. A cruz é um lugar em que nós colocamos os nossos maus desejos. Mas, ao mesmo tempo, nossos maus desejos, muitas vezes, a nossa carne, muitas vezes, não está pedindo um pecado. Nem sempre a carne vai estar pedindo, Arthur, aquele celular. Não, nem sempre a carne vai querer que você roube alguma coisa, que você mate alguém, que você minta, ou que você faça alguma coisa escandalosa. Às vezes a carne só quer que você relaxe. Fique tranquilo. Não é? Vá dormir, descansar. Estudou demais, macho. Cansado, mano. O dia todo pesado, ó, trabalhando. Não é a Bíblia hoje não, mano. Melhor dormir, tu ganha mais. Vai acordar mais cedo. Se tu deixar de ler um capítulo, tu ganha meia hora de sono. É jogo ou não é jogo? Né? A carne nem sempre vai pedir para você fazer uma coisa que é pecado. Mas ainda assim, ela vai fazer você ir para uma direção que não é a vontade de Deus. Então, a nossa vida não é toda de negação. Mas, em grande parte, ser um discípulo de Jesus Cristo significa negar alguma coisa. Abandonar algum tesouro e jogar alguma rede fora. Não é? Às vezes pode ser o que você ama, às vezes pode ser uma coisa que você nem gosta tanto, mas você já tem tanto costume de fazer. Mas o que é que você vai deixar? Nosso Senhor, o nosso Mestre, também viveu uma vida de negação. A primeira negação que ele fez foi deixar de ser Deus. De ser assim, só Deus. Ele virou homem.
Isso é uma grande, 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 grande negação. Porque você não sentir necessidade nenhuma para você começar a sentir todas as necessidades do mundo é uma coisa muito difícil, não é? Eu imagino alguém que nasceu, e por exemplo, nasceu numa família de multimilionários. E ele diz, pai, eu queria nesse Natal uma bicicleta que tem um motor de uma BMW. Tome aqui, meu filho. Oh. Ou então, chegou, papai, eu queria que agora, nessas férias de julho, nós fôssemos à Disney. Eu queria ver o Mickey Mouse. Oh, vamos, meu filho, ver o Mickey Mouse na roller coaster. Aí ia pra lá ver o Mickey Mouse, né? Aí viu lá Piratas do Caribe. Aí dizia, mamãe, esta noite eu não queria comer arroz com feijão, sai! Eu quero pizza. Aí a mãe liga para a pizza mais cara e traz a pizza para o menino. Aí de uma para outra, esse menino lá, no auge dos seus 17 anos, vai lá comprar o seu carro. Aí passa lá, ó, tem aqui um Audi. Qual outro carro é bonito? Lamborghini, obrigado. Aí passou, não deu para comprar o carro, porque o pai dele quebrou. Vixe, foi-se embora todo o dinheiro do pai dele. Agora, infelizmente, o menino vai ter que descobrir aquela palavra difícil. Trabalhar. É chato. Uma coisa é você trabalhar porque não precisa. Outra coisa é trabalhar porque você precisa trabalhar. Né? De uma hora para outra, aquele menino que teve todas aquelas vantagens começa a ter desvantagens. Imagina como deve ser desconfortável. Você ter tido tudo o que queria, na hora que desejava, de uma hora para outra você não tem mais nada daquilo. E agora você vai ter que se esforçar, suar, trabalhar, para às vezes não conseguir o que você quer. No caso do Senhor Jesus Cristo era exatamente assim. Ele era o próprio Deus. Ele tinha todas as coisas que precisava. Ele era em si a autossuficiência. Ele não dependia de tempo, não dependia de espaço, não dependia de nada. E de uma hora para outra ele vira um menino, 5 anos de idade. E ia ter que trocar a fralda de Jesus. Imagina só, ele foi o Logos. E agora estava precisando que trocassem a fralda dele. E em algum momento, imagino eu que Pedro, aliás, Jesus e Tiago, que era irmão dele, estavam brincando. E Jesus pega e se machuca. Tuque! Machucou a canela. Se ele fosse Deus, ele não se machucava. Né? Mas agora ele precisa se cuidar. Então ele negou a própria natureza de Deus e se tornou um homem como vocês são homem, como eu sou homem. Ele virou um de nós. Isso é uma grande negação. Grande, 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 grande negação. Um tipo de negação que ninguém aqui nunca, jamais vai conseguir passar perto. Mas além dessa negação, ele passou por uma outra negação. É que, sendo o Filho de Deus na carne, sendo o próprio Deus encarnado, ele decidiu morrer. E essa outra negação é o quê? Ele não tinha pecado. Ou seja, ele não morreria. Se você não peca, você não morre. O pecado é o que mata o homem. Mas o que é que ele faz? Ele que nunca pecou, decidiu se revestir do pecado de todos nós aqui. E então ele morreu. Alguém aqui, todo mundo aqui na verdade já passou por essa experiência. Ele está absolutamente limpo, com um tênis branco. O meu não está tão branco, mas acaba de comprar um tênis branco assim, muito bem limpo. Aí chega um amigo seu e diz, estreou! Aí suja o tênis. Ah, macho, um negócio desse é um pecado tão grande, macho. Dá uma raiva. Mas imagine só, você estava limpo, exatamente como aqueles tênis, e você junta toda a sujeira do mundo de uma vez só. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele nos ensinou o que é sacrifício, para que a gente conseguisse ser também pessoas que conseguem se sacrificar. Então, isso é um ensinamento. E essa é a diferença também. Isso mostra que Jesus era um mestre. Porque ele não disse para os discípulos, façam isso. Ele diz assim, façam o que eu fiz. Entendeu? Não é como um professor que eu já tive, que era formado em inglês, mas não falava inglês. Como é que pode, Ulisses? A pessoa ensina inglês, mas não fala a língua. É um negócio absurdo, um negócio desse, né? Completamente absurdo. Mas eu já tive essa experiência mesmo. Real mesmo.
A pessoa não falava a língua, mas estava lá. Vocês têm que fazer isso aqui, ó. É assim que vocês têm que fazer. Jesus Cristo não foi assim. Ele disse, tomem a sua cruz e me sigam. Por quê? Porque ele ia pegar a cruz dele também. Ele nos chama para sermos imitadores, justamente como tem lá em João 13. 13, versículos 15 e 17. Não precisa colocar não, a menos que queira, né? Mas Jesus nos ensina e nos chama para sermos imitadores dele. Jesus disse inclusive assim, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. E nesse capítulo de João, acontece assim. Ele chama os discípulos dele, lava o pé de todo mundo, aí diz assim, ó, aqui está o exemplo, agora vocês têm que fazer exatamente como eu estou fazendo. E depois de dizer que eles devem imitá-lo, ele diz assim, ó, vocês agora sabem disso. Ou seja, vocês agora têm a responsabilidade de conhecer o que eu ensinei. Assim como todos nós agora temos a responsabilidade de praticarmos isso, que está nos sendo passados. Imitar o Senhor Jesus Cristo não é uma coisa diferente do que falam muitas igrejas, difícil. Mas é uma coisa que necessariamente requer prática, requer negação. Eu trabalho com algumas pessoas que são de igreja, né? E é engraçado que elas dizem assim, ó, varão, ele estava falando esses dias, varão, depois que eu virei obreiro, o inimigo começou a me atacar, tá mais difícil. Agora é mais difícil de ser crente, varão. Aí eu, é mesmo? É, misericórdia, macho. Aí, mancho, o cão tá me atentando agora, acertou a minha esposa. Acertou até minha esposa agora. E agora tem uma filisteia que tá me acompanhando toda vez que eu vou trabalhar. Aí eu pensei, ixi, mancho, é mesmo. É. Aí acho que uma vez ele perguntou pra mim, pra ti não é difícil não? Não, pra mim é muito tranquilo mesmo. Não acho difícil não ser cristão. Graças a Deus pra mim é de boa. É claro que tem os seus sacrifícios. Mas realmente é um privilégio a gente se sacrificar por uma causa tão grande como essa. E é um privilégio maior ainda poder imitar o Senhor. É o melhor dos privilégios que tem. E eu não acho difícil, eu realmente acho muito tranquilo. Nem sempre é aquela facilidade maior do mundo. Mas é bom, é realmente muito bom e vale a pena. Jesus disse, eu faço o que eu vi o Pai fazer. Me lembro daquela vez, no Antigo Testamento, existe uma passagem em que Deus multiplica a comida. E no Novo Testamento existem duas passagens em que Jesus também multiplica a comida. E você percebe, se Jesus imitou o Pai, vai acontecer com Jesus o que aconteceu com o Pai. E se nós imitarmos a Jesus, vai acontecer conosco o que houve com Ele. É a consequência natural de imitarmos. A gente vai ser igual ao Senhor. Então, esse aspecto aqui me leva agora para outros dois aspectos da imitação, né? Falei de imitarmos a Jesus e temos então o relacionamento que Ele nos chama para termos. Eu queria que botassem no telão João 15, versículo 4 e 5. Diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim. Entendi, foi nada. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanecem em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu acho muito bonita essa última parte. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, muitas vezes a gente se esforça para algumas coisas na vida e elas não acontecem, não é? A gente às vezes tenta ganhar alguma coisa espiritualmente porque a gente aprendeu a orar e a gente não consegue alcançar aquilo. A gente imita a oração certinha. O pastor Rubênio ora dessa forma. Eu vou imitar o pastor Rubênio. Ou, por exemplo, o Reagan ora exatamente assim. Eu vou imitar o Reagan orando. E não dá certo. Eu mesmo já passei por isso. Eu já imitei o Reagan orando e minha oração foi completamente em vão. Eu perdi desastrosamente. Porque não é a imitação do Reagan
não é imitação do pastor Rubênio. A oração funciona e o que nós fazemos em Deus funciona se nós permanecermos no Senhor. Porque quem permanece nele, frutifica. E não adianta você tentar ser bom, não adianta você tentar ser misericordioso se você não estiver no Senhor. Você não vai conseguir frutificar. Não vai conseguir atingir o nível de frutificação que você gostaria e que você poderia. Eu quero dizer para todo mundo aqui, vocês têm um nível de frutificação em Deus muito maior do que vocês conseguem imaginar. Cada um aqui consegue fazer coisas para Deus e em Deus incrivelmente maior e melhor do que vocês conseguem conceber. Todo mundo aqui, sem exceção, tem para fazer para Deus alguma coisa tão grande que não passa pelo seu cálculo. E eu não estou falando daquela pregação de o que você consegue ver, o que você consegue tocar, o que você consegue imaginar, isso é o que Deus vai te dar. Não estou falando disso. O que eu estou dizendo é, você consegue muito mais em Deus do que o que você consegue em si. Eu vou estudar aqui para passar numa prova. Meu irmão, se você estiver estudando, mas estiver buscando ao Senhor, você vai passar muito mais facilmente nessa prova. Eu quero trabalhar e me esforçar para conseguir uma promoção. Se você fizer em Deus, você vai frutificar muito mais e vai ser muito menos pesado. Eu preciso passar nisso. Eu preciso disso. Eu tenho que fazer aquilo. Se for em Cristo, você vai conseguir ter aquela graça que facilita a sua vida. Porque em Cristo as coisas ficam sim mais fáceis. Mas sem Cristo, o que é que a gente consegue fazer? Olha aí, ó, e tiraram o versículo. O que é que a gente consegue fazer? Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, Sara, sem Cristo, nada consegues fazer. Você, Mário, 1,90 m, estudioso, disciplinado, inteligente, bilíngue, sem Cristo, nada consegue fazer. Arthur está aqui, você é o Moisés, não me engane. Por mais desenrolado que você for, sem Cristo, nada tu podes fazer. Sem Cristo, sem Cristo todo o nosso talento é em vão. Mas quando a gente está em Cristo, a gente frutifica muito mais. Muito mais. Ele é a árvore. Ele é a árvore da vida. Ele é a vida. Ele é dele que vem todas as coisas. Quer conseguir alguma coisa boa, que vale a pena? É nele. Quer conseguir uma vida realmente boa de se contar? É nele. Esses dias eu estava no Esquenta JPN e a menina falou assim, ó. Meu avô foi o primeiro brasileiro que pregou em japonês. Acho que foi alguma coisa assim, foi? Foi? Hã? Foi o Josué que falou isso, não foi? Que o avô dele foi o primeiro brasileiro que pregou em japonês. Aí depois o Josué nem era nascido quando o avô dele era jovem, evidentemente. Nem sabia, mas esse missionário no Japão. Como é que pode? Olha aí que história interessante, né? Então, é isso que se trata a vida com Cristo. Todo mundo aqui é muito jovem. A última pregação eu falei sobre tempo, sobre decisão e tal. E essa é a melhor decisão que você pode tomar. Eu vou frutificar, mas eu vou frutificar em Cristo. Essa frutificação é quase como o Pedro falou. É inacessível, ela não perde valor. Ela não vai se deteriorando. Ela permanece de verdade. Outro aspecto de ser discípulo é sermos luz. Tu pode colocar aqui Mateus 5,14. Todo mundo sabe esse negócio de ser luz, então eu não vou passar muito tempo falando a respeito disso, mas eu queria pontuar isso. Está lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa.
Abre um parêntese, eu acho que o verbo alumiar é um dos verbos mais lindos que existe na língua portuguesa. Muito, muito, muito bonito esse verbo. É raro também, né? Mas é muito bonito. Então nós somos luz do mundo. É ou não é? Somos também sal. Se somos luz e somos sal, nós somos coisas, como diria bem muitos pregadores, somos destaque. Não é? Eu, sempre que me corto... Muito obrigado, varão. Eu queria pedir uma salva de palmas para o rapaz aqui. É um homem de Deus. Obrigado. Então, sempre que eu me corto, quase sempre, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu não sei se alguém sabia, talvez saiba. Não! Essa é a segunda coisa. Eu procuro o mais rápido possível 1 quilo de sal. É automático. Me cortei, eu já saio assim, ó. Cadê o sal, macho? Cadê o sal? Jum! E jogo o sal na ferida. Sem mentira. Toda vez que eu me corto, a primeira coisa que eu faço é pegar sal e jogar na ferida. Porque eu aprendi, eu acho que foi uma fake news, ainda não pesquisei. Mas minha professora me disse assim, ó. Se você estiver com um ferimento muito grave, vá para a praia e jogue sua perna na água, porque o sal vai purificar o ferimento, vai tirar a impureza e vai ficar muito melhor. Ou então em casa você joga sal. Aqui entrou na minha cabeça todas as vezes. Inclusive esse ferimento aqui eu joguei sal. Mas eu acho que funciona, porque toda vez que eu boto o sal no estante, fica limpo e no estante melhora. Então, por enquanto não vou parar de fazer isso, mas não estou recomendando a ninguém fazer, tá bom? Ou seja, o sal era usado para quê antigamente? Para conservar a comida. Todo mundo aqui sabia disso? O sal conservava a comida, conservava o que era bom. Depois que o tempo passou, o sal foi usado para... qual é a palavra que eu posso usar? Para dar gosto. Para comer? Temperar. Justamente. Para dar gosto à comida. Agora, se você joga muito sal, a comida fica ruim, né? Fica salgada. Como é? Não é tempero. Sal é condimento? Hã? O sal é um corretor? De quê? Olha aí, macho. Então, se eu tiver alguma coisa assim, eu jogo sal. Ah, cara, não sabia não. Interessante, sabia não. Mas foi que me disseram, ó. Então, a carne está sem sal, joga sal que melhora. Eu acho que foi isso que Deus pensou. O mundo está sem graça. Eu vou jogar sal para melhorar o mundo. A gente é o que melhora o mundo. A gente está aqui para melhorar as coisas que existem nesse mundo. O sal servia também para conservar as coisas. Então a gente deve conservar algumas coisas. Não podemos deixar algumas coisas irem embora. E eu não estou falando de conservar os valores cristãos. Não estou falando de você se engajar na luta política, não. Eu estou dizendo de nós conservarmos aquilo que nós cremos. E Paulo diz, eu vou conservar e vou manter a minha confissão de fé. É isso que se trata, conservar alguma coisa. É claro que você pode ter seu partido político. A mim não importa a menina estar de vermelha, o outro ali está de verde. Eu já entendi a mensagem de vocês dois. Você pode ficar tranquilo com a sua... Estou brincando, tá bom? Estou brincando. Você pode ficar tranquilo com isso. Mas existem certas coisas que nós, como cristãos, devemos manter. E outras coisas nós devemos realçar. E a luz do mundo é isso. É a gente trazer iluminação para as pessoas. Porque sem luz a gente fica perdido. A gente fica tateando, batendo nos cantos, quebrando o dedinho. Né? Mas com luz você sabe exatamente para onde você vai. E ser luz não significa ser chato. Você pode ser luz, seja onde você estiver, no trabalho, na escola. O João ali coçou a orelha, me lembrou, na faculdade. O João é luz na faculdade. Aliás, o João é top 10 melhores evangelistas na faculdade do Brasil. Para quem não sabe, tá aí. Você pode ser luz onde quer que você esteja. Ser luz não é você ser, realmente não é você ser chato. Você pode ser alguém que brinca com as pessoas, que tira brincadeira, mas você sabe o limite das brincadeiras. Todo mundo sabe que sou uma pessoa que não gosta de brincar e sou sério. Arthur, mas tu vai deixar eu sem moral. Fica na tua aí, fica.
Mas é uma verdade muito conhecida, eu sou uma pessoa absolutamente séria. Então, esses dias eu estava brincando, e as pessoas brincando comigo no trabalho. E de uma hora para outra, algum rapaz fez alguma brincadeira que não devia. Aí, ao invés de eu dizer, ei, para aí, filisteu, e cortar a cabeça dele igual o Davi fez, a brincadeira rolou, eu não correspondi, mas depois eu cheguei nele e disse assim, macho, ó, para mim não é adequado essas brincadeiras, e expliquei para ele o porquê. Assim como eu fiz com outras pessoas explicando o porquê de brincadeiras assim, eu não consigo compactuar. A pessoa respeitou, mas olha que interessante, ela se abria para o Evangelho. Todo mundo com quem eu trabalho sempre se abre para o Evangelho. Por quê? Porque além de eu evangelizar, sempre evangelizo, eu também sou uma pessoa muito fácil de se acessar. Eu brinco mesmo com as pessoas, eu correspondo mesmo, eu converso de verdade. Eu não chego com cheio de julgamento, ah, tu é da Umbanda, sai daqui, sai. Aí eu faço uma cruz para a pessoa, de jeito nenhum, eu falo com a pessoa normalmente. Brinco com a pessoa normalmente. Mas, sempre que a pessoa fala alguma coisa e eu observo que tem uma abertura naquela frase, ó, tá aí Jesus Cristo. Às vezes é só uma misericórdia. Deus me livre. Mas, na hora certa que eu falo isso, eu consigo abrir mais espaço para outra coisa. Então é isso, ser luz. Ser luz é você chegar no lugar, estabelecer o reino de Deus e as pessoas não rejeitarem a você. Quando você chega assim com a luz, uma lanterna bem grandona na cara da pessoa, a pessoa sai, mas já me deixar cego. Às vezes você só está sendo uma lanterna no olho de outra pessoa. Você tem que ser uma lâmpada assim, ó, lá de cima. Uma lâmpada que vem do reino do céu, lá de cima, que vai iluminar aquela pessoa. Por quê? Justamente porque Jesus também é a luz. Lembrando que nós somos discípulos de Cristo. E tudo que eu estou falando se trata de imitá-lo. E ele foi luz. Ele sempre foi acessível. Todo mundo... Olha aí, a gente lê o evangelho e pensa que Jesus era chato, né? Que Jesus era mandão, ele era firme. E realmente ele era. Mas não é engraçado que todo mundo chegava perto de Jesus? Pecador chegava perto de Jesus, mulher com hemorragia chegava perto de Jesus, pessoa suja chegava perto de Jesus, pessoa com doença réa feia chegava perto de Jesus. Ninguém nunca se sentiu rejeitado? Não é curioso isso? Agora, tem crentes que a gente conhece que parece que as pessoas evitam aquela pessoa. Vixe, já está vendo tal pessoa, vai-me embora daqui, porque é uma pessoa chata, meu irmão. Chata demais, Deus me livre. Não gosto nem de olhar para a cara. Né? Tem gente que é assim, mas Jesus Cristo não era assim. Todo mundo chegava até ele. E é porque Jesus corrigia as pessoas. Corrigia pesado muitas vezes. Mas ele sempre estava lá, cercado de gente. Jesus era carismático, era firme. E nós podemos ser exatamente assim como ele era. Então, algumas coisas em relação a discipulado enfim, foram ditas. E eu queria esclarecer e deixar outras ditas também para que a gente entenda como se conduzir melhor no discipulado. Porque eu não sou mestre de vocês, Cristo é o nosso mestre. Mas eu sou líder de vocês, não é? Assim como também existem outras pessoas da liderança. Eu queria, por exemplo, lá atrás tem o Felipe, pode ficar de pé? Olha, aquele rapaz ali é da liderança, Duda, tu pode ficar de pé também? Aquela menina também é da liderança, caso vocês precisem ligar para alguém de madrugada, é para eles que vocês vão ligar, não é para mim, tá bom? Estou sem WhatsApp, forem pedir oração, peçam lá. Tô brincando, podem ligar para mim, tá bom? Tô frescando, tô brincando. Eles são uma bênção. E eu gostaria de falar algumas coisas a respeito de liderança. Porque Jesus disse assim, ide pelo mundo todo e fazei discípulos. Não foi o que ele falou? Ou seja, o discipulado não era só Jesus Cristo que fazia. Também seríamos nós que iríamos dar continuidade a essa missão de fazer discipulado. Tanto que tem pessoas, por exemplo, que dizem, tal pessoa é discípulo de tal pessoa. Como hoje eu vi um vídeo que um rapaz dizia assim, Kenneth Hagin, discípulo de Kenyon. Ou seja, existe também no meio evangélico essa linguagem de discipulado. Abre um parênteses. Eu acho que o Kenneth Hagin não era discípulo do Kenyon. O Kenneth Hagin conheceu o Kenyon depois que o ministério dele já estava formado. Aí alguém falou para o Hagin assim, macho, tuas pregações parecem muito com tal autor.
E Reagan foi ver os livros desse autor e batia. Isso acontece lá em O Nome de Jesus. Depois vocês veem, está lá bem detalhadamente. Ou seja, nós podemos fazer discípulos. Nós somos discípulos desta maneira do pastor Rubênio, não é? Ele imita a Cristo e nós o imitamos. E isso é um processo natural de nós sermos cristãos. Algumas coisas são direcionadas à liderança. Por exemplo, uma coisa muito importante dos líderes, vocês têm que observar isso nos líderes de vocês. E os líderes, os liderados aqui, aliás, a liderança, tem que ficar atenta nesses pontos também. Tá bom? Se a gente não tiver nesses pontos, vocês podem nos cobrar. Podem cobrar mesmo. Chegar na voadora. Ei, macho, tem que ser mais crente. Tá bom? Um ponto. Líderes me representam. A mim mesmo, Vitor Ribeiro Cisnando. Porque, por exemplo, aqui tem alguns jovens. Eu não conseguiria, por exemplo, estar ao mesmo tempo na casa do Moisés e na casa do João. Fica um pouco inviável para mim, não é? Ou então, em uma semana, eu estar na casa do Moisés, do Mário, do Ítalo, da Raquel, do Mateus, da Carlinha, de Ian e de Juliana. Em uma semana, só tendo a noite, entenderam? É inviável para mim. Então, é para isso também que existe a liderança. A liderança me representa 100%, tá? Não se preocupem com isso. Se você estiver buscando auxílio, me busquem, podem me buscar. Mas também não se preocupem porque eles não mordem. Eles não vão rejeitar vocês, vão dar bons conselhos, tá? A liderança também pode participar de coisas que eu não possa. Eventualmente, por exemplo, existe um racha daí. Eu fui uma vez para um racha dos meninos. Não é o racha do C3. É um racha que eles fazem aí e convidam o pessoal. Eu fui uma vez, nunca mais fui, mas eu fiz meu nome, mostrei o que é futebol arte e está lá marcado Vitor Cisnando, futebol arte. E eu não ria não, olha, está dizendo que não foi. Ele sabe que é verdade, porque inclusive, ó, uma caneta. Nunca mais ele esquece daquela caneta. Mas eu não consigo estar em todos os eventos do mundo. Então eles podem ir e participarem daquilo, tá? Não fiquem sempre zangados, porque eu não consigo me dividir em várias pessoas, embora eu quisesse, para alcançar todo mundo ao mesmo tempo. É realmente inviável, é realmente inviável. Aqui tem poucos jovens, hoje no culto, mas como um todo o departamento é muito cheio, muito grande. Então, se tem algum evento que eu não consiga participar, eles vão estar lá. E eles realmente me representam. Considerem-nos, né, na verdade. Os considerem como se vocês me considerassem. É a mesma coisa, de certa maneira, tá? Outra coisa que a liderança tem que ter é vontade de estar perto. Tá? Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, ó, eu queria estar com vocês. Eu oro para estar com vocês. Então, a vontade que tem que ter no coração da liderança é estar perto dos jovens. É estar perto de vocês. A liderança tem que estar acompanhando cada um que está aqui. E se você não está sendo acompanhado, você pode fazer uma coisa muito simples. Chegar perto da pessoa para ser acompanhado. Às vezes as pessoas esperam só que venham até ela. Mas muitas vezes ela pode vir até nós. Como esses dias eu estava conversando com uma das líderes do departamento. Aí eu peguei e disse assim, ó, por favor, acompanha tal jovem. E ela pegou e me disse assim, Vitor, não é por falta de tentativa. Já convidei várias vezes, mas a pessoa não vem para minha casa. Aí eu pensei, mas como assim? Essa pessoa que não vai para a casa dela, estava cobrando, por exemplo, a outra líder de recebê-la na casa dela. Entenderam? Então, por exemplo, ó, eu vou imaginar aqui, posso usar você como exemplo? Você como exemplo? A pessoa estava falando direto para o Francisco? Arthur, né? Para o Arthur. Arthur, eu posso ir para a tua casa tal dia? Arthur, eu posso ir para a tua casa tal dia? E o Arthur trabalhando, ocupado, cheio de coisa para fazer, dizia, não dá tal dia. Dá certo outro dia? Aí a pessoa, infelizmente, não dá. Mas Arthur, eu posso ir tal dia? E o Arthur, não consigo. Aí, Ítalo, diz assim, macho, vem me visitar. Aí a pessoa pega e diz, não dá certo não para mim. Ou seja, ela deixou de receber um conselho abençoado, porque a outra pessoa não conseguia, entenderam?
Você não precisa e você não deve fugir de conselhos. Se alguém da liderança chegar até você e você precisa, se abra a pessoa. Se convide também. Se, por exemplo, o Heitor diz, ei, irmão, bora marcar? Se tu falar para mim, meu chapa, pode se preparar. Algum dia eu vou dizer, ei, vai dar certo tal dia? Entenderam? Eu vou tentar mesmo. Mas aí, por exemplo, se não deu certo comigo ainda, tem o Rodrigo, tem a Marina, tem o Felipe, tem a Jenny. Se eles disserem, ei, macho, bora marcar um dia lá, você, que é liderado, pode se sentir livre para marcar mesmo. A gente não quer que vocês estejam longe da gente. Mas também vocês podem chegar até nós mesmos. Assim como as pessoas chegavam até Cristo. Nem sempre Jesus ia até as pessoas. Muitas vezes as pessoas iam até Ele. Assim como você não deve esperar sempre que o Felipe venha até você. Você pode ir até Ele. Ou eu ir até você. Você pode vir até mim. Às vezes não dá. Sábado passado, domingo passado, por exemplo, tiveram 4 ou 3 visitantes que eu gostaria de estar junto deles, mas eu não consegui, porque eu estava já com outros 2 visitantes jovens. Entenderam? Então a liderança tem que chegar perto desse pessoal, mas vocês também podem chegar. Então, tem outra coisa. Tem alguns pontos. Eu vou já me encaminhar para o final, tá? Ser discreto. Por favor, se alguém da liderança lhe expôs de alguma forma, converse ou comigo, ou converse com a pessoa diretamente, porque você não precisa ser exposto. Passar vergonha, olha aí, tá gostando da menina, né, tu? Ainda bem que ninguém da liderança faz isso, porque se fizesse era um chutão no queixo na hora. E quem ia dar esse chute era o Mário. Ele tem umas pernas grandes, ó. Pá! Então, tá errado, mas esses dias eu posso dizer assim, eu vi alguém da liderança não sendo discreto. Ele não expôs nenhum jovem, mas ele também não foi discreto o suficiente. A gente estava lá numa brincadeira, aí o Mário foi quem corrigiu. Toca aqui, Mário. Foi homem. Alguém da liderança, não lembro o que, falou alguma coisa que eu também não lembro o que foi que falou, mas era alguma coisa absurda. Aí o Mário pegou e disse assim, ei, aí tu já, acho que o Mário falou assim, ei, perdeu a linha, ou foi, ei, tá errado isso aí. Muito certo o que o Mário fez, muito certo. Ele fez o que eu ia fazer. Então, a liderança tem que ser discreta, saber em que medida vai brincar e quais palavras vai usar na brincadeira. Eu estou falando isso e eu também tenho que aprender isso, porque eu mesmo faço brincadeiras que eu não deveria fazer. Então, todo mundo está crescendo. Você pode chegar até mim e dizer, Vitor, tu vacilou aí, ó, macho. Faz mais não, pelo amor de Deus. A gente que está na liderança tem que manter o que vocês falam para a gente entre nós mesmos. Eu digo entre nós mesmos, não com todo mundo da liderança. Porque a gente não vai ficar falando para todo mundo da liderança o que todo mundo passa. Mas, para mim mesmo. Se, por exemplo... Se o Mateus, por exemplo, disser, Vitor, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou manter para mim o que ele falou. E eu tenho que fazer isso. Isso é discrição, é manter a pessoa. Então, ser manso, boa reputação, ser sábio, cheio do Espírito Santo, isso é importantíssimo, ser cheio do Espírito Santo. Tudo isso faz parte de alguém que tem e que está na liderança. Tem que ser manso. A pessoa não pode ser bruta. Não pode ser bruta, não. Mas é meu jeito. Pois mude o jeito, Gabriela. Para quem não entendeu a referência, é aquela música. Eu nasci assim, vou crescer assim. Gabriela, muda. Tem que ser manso. Tem que ser manso. Eventualmente a pessoa às vezes acorda chateada, com raiva, e solta uma coisa que não deveria soltar. Perdoa. Esquece que a pessoa fez isso, perdoa. Mas se você observa que é a personalidade da pessoa, aí essa pessoa tem que mudar. Tem mesmo que mudar. Porque Jesus disse para as pessoas serem mansas, humildes. E na Bíblia inteira a gente vê mansidão. Eu conheço um cara que é brabo, eu não vou dizer que é não. Um cara é sem paciência mesmo. Mas macho... Tô brincando, viu? Você é um homem muito amável. É só para ele... Se você conhece alguém que é assim, essa pessoa não deveria ser assim. Se for da liderança, pode falar. Fale para mim. Porque se tem uma coisa que não se deve acontecer, é uma pessoa falar para outra pessoa o que não deve. Esses dias eu estava aconselhando algum jovem,
Aí, a gente conversando e ela pegou e disse assim, ó, tal pessoa disse que não estava gostando de tal coisa do Vitor e da Renata. É de mim e de Renato, né? Aí eu peguei, eu já sabia na hora quem era a pessoa, pela descrição do jeito que a pessoa falou, né? Ela citou o que alguém falou, e o jeito que ela citou a frase da pessoa, eu já descobri quem era, de quem ela estava falando a respeito, né? Aí ela continuou falando, eu continuei ouvindo, eu peguei e fiz duas perguntas. Primeiro, quem foi a pessoa que falou para ti? E segundo, quando foi que a pessoa falou? Aí ela pegou e disse que foi tal pessoa e falou tal contexto. Aí eu peguei e disse assim, ó, para tu ver como essa pessoa não sabe de nada. É o oposto do que a gente falou. Era como se eu tivesse dito assim, ó, eu e Renato tivéssemos falado A. E a pessoa disse que nós falamos D. Ainda bem que todo mundo que viu eu e Renata falamos, comprovaram que a gente falou aquilo. Ou seja, aquela pessoa estava fazendo a mente da outra pessoa, deturpando o pensamento da pessoa, desnecessariamente. Desnecessariamente, Raquel. O que é que você acha de fofoca, Raquel? A pessoa tem que apanhar. Misericórdia, Raquel. Mas fofoca não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Então, se você souber de alguma coisa que não está te agradando, por favor, não compartilhe com outra pessoa. Porque você pode estar com a informação errada. E você pode estar compartilhando uma informação errada. Tá? E, por favor, não fale para mim sobre outra pessoa, não. Se você falar para mim sobre outra pessoa, você vai levar um cortezinho bem na orelha. Tá? Não gosto, não façam isso. Por favor, não façam. É claro que você pode dizer para mim, Vitor, aconselha tal pessoa porque tal coisa aconteceu. Tranquilo. Mas a gente sabe a diferença. Ter fruto, frutificar no Espírito Santo. Amar, ter paciência, domínio próprio, mansidão e um bocado de coisa. Agora sobre vocês, liderados, o que é que eu posso dizer? Uma coisa é corresponder. Porque Jesus disse assim, ó, se quiser me seguir, tome a cruz. Ou seja, se você quiser me seguir. Jesus chamou, mas ele não puxou. É uma escolha das pessoas. Tanto que Jesus olhou e disse assim, vocês também não vão se embora com aquele pessoal, não? E foi o que Pedro disse, vou nada, só o Senhor tem palavra de vida. Palavra de vida eterna. É uma escolha seguir a Jesus Cristo. Assim como é uma escolha corresponder a algum convite. E o que é que eu quero dizer com isso? É que se alguém te convida para a casa dela, da liderança, retorna naquele assunto. Corresponda, vá. Faça também sua parte. Mas eu não sou muito próximo à pessoa. Por exemplo, você pode dizer que não é muito próximo ao Rodrigo, ou muito próximo ao Felipe. Mas vai. E se você ficar próximo deles? Não é? Por que você não vai tentar fazer isso? Tentei, mas não deu certo. A personalidade é diferente. Felipe, eu, um bocado de gente. Você tem que buscar corresponder. E também buscar alguma coisa. Convidar, se envolver e envolver os outros. São três partes que eu gostaria de falar. Bota lá em Atos 2, 46. Bota aqui na lousa. Atos 2, 46. Não foi. O que é que diz lá? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vejam aí que interessante. Diariamente perseveravam, não, pode voltar. Unânimes no templo, todo mundo na igreja, excelente. Mas depois ele diz, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria. Ou seja, era um visitando o outro. Você pode também convidar pessoas, porque você pode e deve fazer amizades na igreja. Você não precisa esperar o Moisés te convidar para comer um peixe, tilápia no baião. Por que você não convida o Moisés primeiro? Ou então a Raquel. Você não precisa esperar a Raquel te convidar para ela pagar uma pizza para vocês. Você pode convidar e pagar para ela. Eu não recomendo, porque ela come muito. Eu sou da família dela, ela come demais. Esperem ela pagar, tá? Mas você não precisa ficar só esperando. Haja, convida alguém para a tua casa. É muito bom fazer amizade com as pessoas da igreja. É realmente muito bom. E todo mundo aqui é gente boa.
Todo mundo é muito gente boa. O João tem cara de mal. Todo mundo sabe. Ele tem aquela vozona dele pesada. Todo mundo sabe. Mas é muito gente boa. Inclusive, esses dias o João soltou uma frase mítica para você ver como o João... Ele tem humor. O João é bem humorado. Apesar de ser um cara sério. Ele olhou para Ian e pro Ítalo. E os dois estavam exatamente com a mesma roupa. A mesma roupa. Aí o João olhou para mim e disse assim, ó. Alerta de fofura. Para dizer que os dois eram gêmeos. Mas acho que foi uma das melhores coisas que eu já ouvi nesse ano. Obrigado, João. Obrigado. Então, o João é sério, mas ele é um rapaz tão gente boa, não é? Ítalo é um rapaz sério, mas eu tenho certeza que ele é muito gaiato, muito brincalhão. Às vezes a imagem da pessoa não corresponde com o que ela é. E por que você não tenta se aproximar dessas pessoas? Convida, seja convidado e envolva essas pessoas também. Às vezes chega alguém na igreja e se você vir que ninguém está conversando com ela, eu vou conversar com ela. E você vai. Sem esperar o Felipe, sem esperar a Jenny, sem esperar a Marina, sem esperar a Renata. Você mesmo vai até essa pessoa. Por que você não faz isso? Faz discípulo. Jesus disse assim, ó, faça discípulos. Ou seja, cada um aqui pode fazer um discípulo. Você pode pegar a cruz da responsabilidade e dizer, essa cruz aqui é pesada. Ou você pode dizer, essa cruz aqui eu vou carregar. Ou seja, isso aqui eu vou fazer. Eu não queria conversar com alguém 100% desconhecido, mas eu vou conversar e vou fazer essa pessoa se envolver. E vou me envolver com ela e ela vai se envolver com Cristo. Se você fizer isso, sua mentalidade vai ser transformada, mas aquela pessoa também vai ser transformada. Vai ser uma mútua transformação, porque eles perseveravam unânimes. O que é unânimes? Todo mundo junto. Todo mundo junto. E você pode se juntar a essa carruagem. Uma vez na Bíblia diz assim, ó, era Filipe, eu acho que era. Ele estava andando, aí, é Filipe, né, que foi arrebatado? Foi ele mesmo. E passou um eunuco numa carruagem, e o Espírito diz assim, se ajunta àquela carruagem, ajunta-te a esta carruagem. Filipe se ajuntou ali, evangelizou o cara se converteu, e eu quero dizer para você hoje, se você vir passando a oportunidade de você agir na vontade de Deus, ajunta-te a esta carruagem, corre, acompanha, e você vai fazer o que Deus quer que você faça. É ou não é, meu patrão? Corre, que você consegue acompanhar a carruagem de Deus. Corre, que você consegue fazer o que Deus quer que você faça. Assim que você ouvir o Espírito Santo dizer, acompanhe, você acompanha. Se você ouvir e vir alguém, rapaz, aquela pessoa está tão distante da igreja, eu vou ligar para ela. Faça isso. Faça discípulos, que você vai mudar a vida das pessoas. Você é quem vai mudar a vida das pessoas. Vocês foram abençoados? Eu espero que sim. Quero convidar vocês para o que vai acontecer no próximo mês. O que é que vai acontecer no próximo mês? No segundo sábado, culto de jovens. Eu quero convidar todos vocês que estão aqui para participarem do próximo culto de jovens e queria que vocês convidassem mais outros jovens para participarem também, porque mais jovens significa mais diversão. Amém? Eu gostaria de chamar o Ulisses para encerrar este momento. Aleluia. Meu compadre. Espera aí. Oi. Tá bom. Eu detesto o microfone. A minha voz fica muito estranha. Pronto, vamos lá, gente. Primeiro para entrar nessa... Se vocês foram abençoados, né? Eu fui demais, né? Porque assim... Gente, pelo amor de Deus, eu conheci o Vitor era bem novinho, eu tô me sentindo velho. O Mário também, pelo amor de Deus, o Mário era desse tamanho quando eu conheci ele. Quando eu tinha saído da igreja e fui para outro verbo da vida, aí eu voltei, o homem estava desse tamanho. O diabo é isso. Eu vi um animal medonho, de gigante.
E assim, é gratificante ver o crescimento de vocês, não só do Mário, não só do Vitor, mas de muitas pessoas, do João. O Ítalo, conheço o Ítalo também bem desde novinho, ele e o primo dele. O Wesley eu lembro muito pouco, mas assim, é muita gente. O Ian é outro que, pelo amor de Deus, a Carlinha desde 2008, nem se fala, desde 2007. Vou trazer aqui uns avisos para vocês, certo, gente? Primeiro de tudo é que o Reminha está precisando de pessoas para ajudar o departamento, certo? Se o Espírito Santo tocar lá no mais íntimo, no profundo do seu coração para você ajudar o Rema, e claro que se você não estiver fazendo Rema, eu aconselho você a servir. Servir é muito bom. Amém? Curso de oração. As matrículas estão abertas ainda para o curso de oração no Verbo da Vida Via Sul. Para maiores informações, procurar Valdenor, que não veio hoje porque hoje é culto de jovens. As aulas serão sábado e domingo, sábado às 15h50 até às 17h50. Domingo às 9h30 às 11h30. E começou no sábado passado e o término das aulas será no dia 26 de junho. E para quem faz o Rema, tem 20% de desconto, tá bom? Culto de Santa Ceia amanhã, 9h30, certo? De manhã, lógico, 9h30 da manhã. Você está convidado. Se você não vir 9h30, crie vergonha, acorde cedo uma vezinha na sua vida e venha de manhã. Amém? Estou brincando. Aí, se você não vir pela manhã, venha de noite. O pastor disse que é importante o culto de Santa Ceia. Amém? Essa é minha mãe perturbando para ir para casa. Sim, o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é muito importante, certo? Não é um culto que você vai ver, meu Deus, eu pequei, vou lá e vou remir os meus pecados, vou lá e pedir perdão a Deus. Não, gente, todo culto é importante, mas o culto de Santa Ceia é muito importante também, tá bom? Muito mais importante, por assim dizer. Culto de casais, só quem pode são poucas pessoas daqui, tá bom? Dia 16 de maio, às 19h30, culto das estaias, é somente as mulheres do sexo feminino. Só a Carlinha vai vir, né? Vai ser no dia 23, também às 19h30. Eu vou tentar colocar aqui, porque é muito estranho. A Conferência de Mulheres com Rossana Lira, dia 22 e 23 de agosto, possivelmente sábado e domingo, certo? Você que é mulher do sexo feminino, se empolgue e ajude o departamento e se envolva para que você possa estar também presente, tá bom? Feijoada das Stars, todo domingo aí, ó. Se você não vir de noite e vir de manhã, não vai ser feijoada, é outra coisa. Amanhã é bicho coisado, né? Como é o nome? Oh, baião de 2 cremoso. Olha, amanhã é baião de 2 cremoso. Imagina aí, 11h30 mais ou menos, ali terminou o culto, você compra uma quentinha de baião de 2. Não é mix, é o nome, é mistão. Lembrei. Aí calabresa, frango e carne de porco. Você pode comer, não está mais na antiga aliança. Amém? Carne de porco, frango e calabresa. R$20, certo? Ajude o departamento da mulher para que a conferência consiga acontecer. Mas se você não ajudar, vai acontecer do mesmo jeito, porque Deus quer isso. Amém? Mas que ele vai na sua cara e ajude. Comunicado. Departamento de Comunicação informa. Os membros do Verbo da Vida Calcaia podem acessar todas as fotos do culto. É só você ler o QR Code que está ali, QR Code, certo? Eu sou dos inglês, tá? QR Code que está ali na tela, certo? E você vai ter acesso a todas as fotos do culto. Com certeza vai ter a mulher mais linda que estava tocando violão lá, que é a minha esposa, né? Ungida, ou Xaramanaias. Aí você vai ver a foto lá, você pega a sua foto, gostou da foto? Posta, não gostou? Posta também, o que é importante é pregar o Evangelho. Amém? Comunicado, leitura da Bíblia em um ano. Fortaleça sua fé e cresça na palavra. Participe do nosso plano de leitura da Bíblia em um ano. Plano de leitura completo, devocional diário, grupo de apoio para acompanhamento e incentivo. Cresça espiritualmente com disciplina e comunhão. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido no telão e tenha acesso a todos os materiais. Ah, eu não estou desde o dia primeiro, não. O que é que eu faço? Acompanho, leio 15 capítulos num dia, 15 no outro, e no instante eu acompanho o pessoal do grupo. Amém? Um comunicado. O livro, Livraria Verbo da Vida Calcaia. São mais de 200 títulos da Palavra da Fé para abençoar a sua vida. Os livros das autoras Mona Lisa, Sacianos que Tem Fome, acho que acabou, né? Não, esse aqui é o que tem. Sacianos que Tem Fome e Juliana Paixão, Deus Quer Te Usar. Também estão disponíveis,
e agora aceitamos pagamentos de crédito ou débito. Consulte condições para o pagamento com o Rafael Laguna, que também não veio. Amém? Gente, é muito importante. A Carmen vai me ajudar. Enquanto ela não vem, enquanto ela não vem, eu vou falar um negócio para vocês. O livro tem uns preços altos. Não é mentira, isso é verdade. Mas o valor que você vai pagar não é o mesmo valor do que você vai aprender e você vai crescer. Amém? Um livro que eu disse para o Hélio que todos nós do departamento de colaboradores temos que ler, para que nós pudéssemos servir com mais excelência ainda, é Em Busca de Timóteo. Se você ler esse livro, você vai servir com mais excelência. Eu preciso servir com mais excelência do que eu tenho servido. E um livro que eu indico até para você, não sei se você leu, para você e para o seu departamento, é O Time dos Sonhos de Deus. É do Tony Cook. Ele é um livro muito bom, um livro maravilhoso. Ele indica e fala sobre um time. Jesus teve um time com ele. Formar um time, ter uma equipe é importante. Não é panelinha. Panelinha é uma coisa totalmente diferente. Panelinha é você ter pessoas e excluir pessoas. Mas o time dos sonhos é você fazer e formar um time e ter pessoas seguindo vocês. Foi o que Jesus fez. É um livro muito bom mesmo. Vem. E um atento também, o livro, o nome de Jesus é a inspiração do nome do livro lá da W. Kenyon. Viu? Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pegando o gancho dele, Qualificados também é muito bom, viu? Do Tony Cook, muito, muito bom. Eu acho que ele está contratado, não é mesmo? Ótimo dirigente. Todo mundo pegou o papelzinho?